Pronto, só me diga se você está conseguindo ver, aí você fala em áudio, porque eu não consigo ver o chat, sabe? Quando eu compartilho aqui. Consegue ver o slide? Oxe, aqui. Pronto, então vamos lá. Não sei se é meu áudio que Não está com consigo problema. Pronto, agora o slide. consegue? Então vamos lá. A disciplina é um pouco chatinha, né? No sentido de que é muito texto, muita informação, mas aí eu tentei resolver o máximo, né? E aí eu vou disponibilizar um filme para vocês, ver se eu acho o link, disponibilizo o link, só para acrescentar mesmo, incrementar sobre a questão da reforma psiquiátrica, que eu creio que vocês viram em Saúde Mental 1, né? E aí vou só dar continuidade de acordo com a ementa. E aí a assistência psiquiátrica, né, no Brasil, até a década de 70, pode se considerar marcada pela má qualidade na assistência aos portadores de doenças mentais, a superlotação, né, das instituições psiquiátricas, a comercialização da loucura, né, e aí tinha essa questão que o doente mental era crônico, né, uma doença crônica, tinha essa questão do louco, né? Era tido como louco. E aí, o principal modelo era o modelo médico e hospitalocêntrico, né? Então, era tido aí como o centro era o hospital, né? Hospitalocêntrico. Então, era voltado aí para a questão hospitalar, para a questão das internações, né? Enfim, as contenções, né? Na época, os choques, né? Enfim. Então, eram bem agressivos mesmo. E aí, no final da década de 70, né, do século passado, surgiram aí os movimentos que procuraram denunciar tal situação na perspectiva, né, de melhoria dessa qualidade dessa assistência. E aí, tendo o ator principal aí, o movimento dos trabalhadores da saúde mental, né, que é quando se inicia. Esse movimento impulsionou a discussão a respeito dessa assistência psiquiátrica, e aí, já incrementando aí já os familiares, né, dos doentes mentais, já não eram tratados como qualquer coisa, né? Já começaram aí a aderir aí a participação, né, das famílias, né? Já começou aí a ser menos violenta, né, derivando aí dessa assistência, desse modelo hospitalocêntrico, e aí o fator que repercute, dando origem ao movimento da reforma da assistência psiquiátrica. Então, resumidamente, como, né, eu creio que vocês viram na Saúde Mental 1, vou resumir sobre a reforma psiquiátrica, que foi um movimento histórico de caráter político, social e econômico, influenciado pela ideologia dos grupos dominantes, né, que no caso, os grupos aí de saúde mental, os doentes mentais. Esse movimento teve suas raízes na concepção de desinstitucionalização dos Estados Unidos e da Itália, e hoje é discutida como parte da política de saúde como um todo, né, em todas as situações, em todos os campos. O objetivo da reforma enfatiza a substituição dos aparatos manicomiais, então foi tirado aí essa questão dessa assistência dos manicômios, né? E normatizaram aí as internações involuntárias, né? Eram internados, não eram tidos mais como bichos, vamos dizer assim, porque eles eram enjaulados, eram eletrocutados, né? Questão do tratamento de choque, questão da contenção, que ainda existe, querendo ou não, ainda existe, mas aí vai de acordo com cada situação, mas não é tanto quanto, né, naquela época, hoje é só extrema necessidade
e tem a forma correta de se fazer, né, para se conter alguma situação de surto. E aí, trazendo a enfermagem, né, psiquiátrica e o cuidado, as práticas de enfermagem no interior das instituições, né, desses asilos, e posteriormente dos hospitais psiquiátricos, constituíam-se de tarefas de vigilância e manutenção da vida dos doentes. E aí eram as práticas de higiene, alimentação, supervisão e execução dos tratamentos prescritos, como a insulinoterapia. E aí, a partir da adesão, né, dessa insulinoterapia, por exemplo, como tratamento, né, para os internos, para as pessoas que estão lá internadas nessas condições, foi se vista a necessidade de um profissional habilitado, né? Até porque vocês sabem que não é todo mundo que pode administrar uma insulina. Enfim, sem alguma orientação, sem alguma supervisão, uma prescrição. Então, foi se visto aí a necessidade de profissionais habilitados para executar essas situações. E aí, outra contribuição à assistência da enfermagem psiquiátrica ocorreu no fim da década de 40, no século XX, nos Estados Unidos, quando a enfermeira Hildegard Peplau, que a gente chama, né, conhecidamente só de Peplau, geralmente a gente conhece pelos sobrenomes, né? E aí que ela formulou a teoria das relações interpessoais, da mesma forma daquelas teorias, a teoria de Florence, que é a teoria ambientalista, né, do cuidado do ambiente que interfere na saúde diretamente dos pacientes, da recuperação e tal e tal. Tem Oren, tem várias teorias. Então, a teoria de Peplau, que é essa das relações interpessoais, né? Foi uma contribuição aí dessa enfermeira para essa assistência psiquiátrica, né? Voltada aí para a enfermagem. E aí, para tal, usou como instrumento a observação sistemática das relações enfermeiro-paciente. Então, ela já começou a observar aí essa, essa, esse contato, né? Essa forma de cuidar, essa forma de interagir de enfermeiro para paciente. Não era tido mais só para tratar, só para conter, só para deixar ele ali recluso, só para deixar ele ali privado de, enfim, de alguma situação. Passou aí a ter essa comunicação, né, essa intervenção aí de profissional para paciente. E aí Peplau buscou valorizar a singularidade, a reciprocidade e a ajuda mútua entre enfermeiro e paciente. Então, começou a observar que cada paciente é único, cada paciente tem a sua necessidade, cada paciente precisa de um cuidado específico, né? E aí essa ajuda mútua também, que aí começa a adentrar aí o cuidado da família em si, né? Ela preconizava a utilização de um plano para assistência que deveria reconhecer, definir e compreender o que aconteceu quando estabelecem as relações com pacientes. Então, como eu falei, não era tido só, vamos tratar ele ali, prender, né, conter, deixar ele ali, enfim, e agir de acordo com a necessidade dele quando ele precisar. Não, né? Ela preconizou aí um plano de assistência para cada paciente de acordo com a sua necessidade. E começou aí essa interação de paciente com profissional, estabelecendo aí essa relação. Esse foi o primeiro modelo teórico, né, sistematizado para a enfermagem psiquiátrica e fez com que a enfermagem passasse a buscar explicações sobre a loucura por meio de dois discursos. O psiquiátrico, que é basicamente organicista, né, do próprio organismo, é uma origem do próprio organismo, que ainda é predominante até o momento, né, tem os... Chega, meu Deus. As situações psiquiátricas, né, com certeza é algum distúrbio, alguma situação do próprio organismo, algum déficit, alguma situação, né? Então, ainda existe esse discurso psiquiátrico, né? E
o psicológico, que é com ênfase nos aspectos comportamentais, né? Já voltado, tem o que o próprio organismo ele predispõe de alguma síndrome, de algum distúrbio, enfim, de alguma necessidade psiquiátrica, e tem as relações comportamentais mesmo, né? Aquela questão de relação social mesmo, né? Sei lá, seja uma ansiedade, que a ansiedade ela não necessariamente é um problema, uma doença psicológica que afeta, sei lá, o neurônio, o cérebro, sei que, alguma coisa assim do próprio organismo em si, se é que eu estou conseguindo esmiuçar para vocês, né? É uma situação, é uma condição na qual eu me coloco de comportamentos, né? Aquele comportamento que eu me recuso, fico mais reclusa, eu tenho vontade de chorar, eu fico tristeza, eu fico com a angústia do nada, então são comportamentos que me levam a isso, não é nada, vamos supor, do meu organismo em si que está com algum déficit. Então, a diferença é basicamente essa, né? O psiquiátrico, que é basicamente do próprio organismo, por isso que tem esse nome organicista, e o psicológico, que são aí os aspectos comportamentais. Os anos 70 foram marcados, né, na enfermagem psiquiátrica pelo relacionamento terapêutico, pois surgiu também nos Estados Unidos Joyce Travelby, eu não sei falar inglês, espanhol, japonês, não sei, que consagrou a relação de pessoa a pessoa nessa profissão, e seus métodos foram combinações de teorias existenciais humanistas, focalizando a relação do homem como o ser existencial que busca significado na sua vida e sofre com isso, né? Então, basicamente aquelas crises de existência que a gente tem, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Enfim, são alguns, né, alguns pensamentos, algumas angústias, alguma crise existencial aí, né, que a gente fica buscando significado para a vida, né, o que é que eu estou fazendo, será que vale a pena, né, e a gente que eu digo, porque todo mundo, né, com certeza já passou por algum pensamento desse tipo, né, ou a maioria das pessoas, principalmente nesse mundo doido de cobrança, enfim, para que a gente precisa sobreviver, né, então todo mundo sofre com isso, com essas situações focando aí repetir um slide aí. E aí no Brasil, o período nesse período destaca-se uma enfermeira, que é Maria Aparecida Mizone, que se preocupou com a humanização, né, da assistência ao doente mental. Mizone muito contribuiu para a enfermagem psiquiátrica deste país, com atuações de vários campos da enfermagem, como no ensino, na pesquisa e na assistência. Então, no Brasil, né, teve essa pioneira aí, Maria Aparecida Menzoni, que ela teve essa visão da humanização, né, da assistência do doente mental, justamente para excluir mais essa questão do manicômio, né, de tirar essa visão de que um doente mental precisa se ser tratado dessa forma. As atividades da enfermagem devem estar acima da cientificidade técnica, portanto, o enfermeiro deve usar a autoconscientização e a sua pessoa como meio para a relação positiva com o sujeito. Assim, o enfermeiro não deve se resolver os problemas do sujeito, mas sim trabalhar com ele, buscando encontrar soluções mais adequadas para a sua condição, usando seus conhecimentos e habilidades profissionais. Por que que eu estou falando do enfermeiro em si, né? O técnico de enfermagem ele vai auxiliar o enfermeiro nessas situações, né? Então, a gente precisa entender o que é que o enfermeiro faz para que a gente perceba onde que os técnicos, né, de enfermagem também adentrem aí nessas situações. Então, consequentemente, né, o técnico auxiliar o enfermeiro nessas situações de autoconhecimento, né, de ajudar aí a esse paciente nessas condições. Não que nós devemos resolver o problema, até porque seria muito fácil, né?
nós não iremos conseguir, principalmente quando se trata de saúde mental, que eu digo que cada cabeça é um mundo. Oi? Alguém falou? Oi, o microfone é aberto e tá bem baixinho aqui, não sei se alguém falou. Então vamos lá. Voltou. Então, essa questão da assistência, né, a esse sujeito no qual a gente não vai conseguir resolver esse problema, mas nós precisamos fazer com que ele entenda a sua situação, ele aceite tratamento, ele aceite essa assistência. Oi? E manda o computador, né? Tem algum microfone aberto aí. Deixa eu só voltar aqui para ver se eu consigo fechar. Pronto. Então vamos lá, né? Como eu estava dizendo, auxiliar esse sujeito, né? Transformar aí, o ambiente, né? O meio para essa relação positiva com o sujeito, né? E buscando adequar aí esse paciente às suas condições, ao seu autocuidado, né? Para que ele também possa realizar atividades do dia a dia. E aí, nas décadas de 80 e 90 do século anterior, com os movimentos da reforma da assistência psiquiátrica, os enfermeiros passaram a atuar nas instituições extra-hospitalares, ou seja, em ambulatórios, né, NAPs e CAPs, oficinas terapêuticas, dentre outros. Então, a atenção do profissional de enfermagem direcionou-se às novas formas de cuidar da saúde mental, buscando serviços extra-hospitalares, né? Então, hoje, na verdade, desde, né, dessa década de 80, 90 aí, vem se tendo aí essas situações de tentar interagir, de tentar reintegrar ele, né, essa pessoa, esse paciente com essa necessidade na sociedade, né? Óbvio que vai depender das suas condições, mas que ele tenha um convívio, que ele pratique exercícios, né? Que ele tenha um campo para interagir com outras pessoas, e aí nós temos os CAPs, né? Então, são serviços extra-hospitalares. Não tem mais apenas aquela situação de tem que internar, tem que conter, tem que deixar ele lá e lá ele vai ficar até receber uma alta e aí volta para o convívio social sem nenhuma assistência, sem nenhum direcionamento, acaba talvez, né, muito provavelmente entrando em surto novamente. Então, surgiram aí os CAPs e vamos ver já à frente, surgiram os CAPs com atividades diárias, né, de recreação, de entretenimento para eles, para essa socialização com outras pessoas nessa situação. E aí, nesses serviços, a enfermagem direciona suas atividades de forma diferenciada no tratamento dos doentes mentais, implicando atitudes de respeito e dignidade para com o enfermo, né? E aí, novamente, né, ações voltadas à individualidade de cada sujeito e a participação deste em seu processo de tratamento. Então, ele precisa entender, né, a condição que ele vive, ele precisa participar desse tratamento, ele precisa aceitar, ele precisa ser valorizado,
né? Como eu falei também há pouco tempo, ele precisa ser estimulado ao autocuidado, né? Óbvio que ele vai ter ajuda, ele precisa de um acompanhamento, mas se ele pode executar alguma tarefa que realmente ele vá, que ele execute, né? Para que ele seja reinserido, né, em grupos sociais e comunitários, para que ele ocupe a mente, vamos dizer assim, né, executando outras atividades. E aí, nessa perspectiva, obviamente, além de acolher o sujeito, né, com toda a sua história, né, independente de onde ele veio, independente do que aconteceu, né, acolher ele, ele não vai se sentir excluído, né, ele vai se sentir realmente num ambiente onde ele tem pessoas ali que passam pelas mesmas situações que ele já passou, né, enfim, pessoas que não vão julgar, certo? E aí, a enfermagem oferece uma intervenção terapêutica, né, pois seria o acolher, o ouvir, o intervir por meio de instrumentos e ações que possibilitem reabilitar e. Aí ficou um hífenzinho, vou depois ajeitar. Reabilitar e, com isso, buscar a construção de uma melhor qualidade de vida. Então, esses ambientes aí, com essas comunidades, né, desse público, acaba auxiliando, como eu falei. Aqui em Macau, quem é de Macau já deve ter visto, não sei, mas o Instagram da prefeitura, eles mostram o serviço que é feito lá no CAPS, e tem a educadora física de lá, que é Samira, também, mesmo que não seja de Macau, posso ser que vocês conheçam, quem não seja, né, que é bem conhecida. E aí, Samira, ela faz o trabalho de educação física lá. É lindo. É uma coisa assim que você fica, meu Deus do céu, eu acho. Você dá para sentir que esse pessoal, só pelas fotos, pela imagem, você dá para sentir que esse pessoal está se sentindo bem estar ali, né? Que esse pessoal se sente valorizado. Que, enfim, porque elas lá, elas fazem datas comemorativas, São João, ela fala, esse ano eu vi ela arrecadando camisas quadriculadas para os meninos, né? Que ela chama assim, para os homens, para fazer todo. Então, assim, esse pessoal que tem essas necessidades, muitos deles também é, usuários de drogas, né? Usuários de álcool e outras drogas. Então, assim, esse pessoal se sente. Eu acho que, inclusive, tem até relatos, tem até depoimentos deles no Instagram da prefeitura daqui. E aí eles se sentem acolhidos, né? Tem uns que dizem que não sentem, nesse relato que eu vi, um dos que não sente mais vontade de estar na rua, que lá né, têm o que comer, eles têm com o que se entreter, né? Tem questão das artes, enfim, né? Então, é uma ocupação ali, é uma forma daquela pessoa ela se sentir bem, que não seja julgada, ter a sua assistência, né, de saúde, porque tem enfermeiro, porque tem psicóloga, enfim, tem toda uma assistência, né, e ser reinserida na sociedade, certo? E, obviamente, o meu principal, ser tratado aí da sua condição de saúde. A reabilitação é considerada, nesse momento, como necessidade e exigência ética no espaço de trocas, por meio de um nível contratual, que quer seja no aspecto do produto social ou mercadológico, quer sob o ângulo psicossocial, em que haja desabilidades. Então, a reabilitação ela é fundamental, né? E aí é de uma situação ética. Eu preciso ter ética para tratar aquele paciente, para reabilitar, como eu falei, sem julgamentos, né? Visando aí a necessidade de cada paciente com um olhar crítico, né? E sensível a cada situação dessa. O processo de reabilitação seria um processo de reconstrução, um exercício de cidadania e de contratualidade. A construção da cidadania é o ponto fundamental da reabilitação psicossocial, sendo necessário um vínculo efetivo e contínuo do profissional com o paciente,
bem como destes com o serviço de saúde. Como eu falei, né, além deles terem um contato com os funcionários, com os profissionais do setor lá, dos CAPs onde eles estão inseridos, eles também têm toda uma assistência de saúde, né, dos serviços de saúde no geral. E aí o papel do enfermeiro em saúde mental, né, é criar e manter, e consequentemente, como eu falei, né, não só do enfermeiro, mas consequentemente também do técnico de enfermagem para auxiliar nesses processos. Então, criar e manter um ambiente terapêutico, atuar como figura significativa para o doente e o familiar, né, porque nós somos vistos ali como uma base, como um socorro, como uma orientação. Tem gente que chega e diz assim: me diga o que é que eu faço, o que você disser eu vou fazer, eu confio em você, né? Educar o paciente e a família sobre saúde mental. Então, é uma responsabilidade gigantesca nós orientarmos essa família, né? Nós cuidarmos também do psicológico dessa família para que sustente essas situações, para que saibam lidar com essa situação, gerenciar o cuidado, realizar terapia no cotidiano mediante as relações interpessoais, participar e criar ações comunitárias para a saúde mental, né? Então, seja aí essas atividades, eh, ou fazer com que a comunidade enxergue alguma atividade, enfim, alguma oficina, para fazer com que a sociedade enxergue essas pessoas, né, de forma diferente, de forma para se acolher, né? Veja a mudança nessas pessoas, vejam a eficiência desse trabalho, participar da elaboração de políticas de saúde mental. E aí tem os níveis de atuação, né, da enfermagem no nesse cuidado, certo? E aí tem a prevenção primária, a prevenção secundária, a prevenção terciária e reabilitação psicossocial, que está no mesmo parâmetro. Então, a prevenção primária, né, ela ocorre junto com a população saudável, né, que são as orientações, são as educações em saúde, né, que a gente faz as palestras, enfim. Então, ocorre junto à população saudável, por isso que tem o nome aí de prevenção primária, né, para que venha a entender, para que essa população também saiba lidar com algumas situações, né, quando estiverem aí à frente. Inclui promoção e manutenção da saúde e prevenção da doença. Na saúde mental, nem sempre é possível, visto que algumas doenças mentais ainda não possuem os fatores etiológicos conhecidos, entretanto, são conhecidos os fatores de vulnerabilidade. Então, nem todas as doenças psicológicas, né? Nem toda doença mental, se tem aí um parecer médico, um diagnóstico, né? Alguns sintomas, alguns sinais e sintomas são parecidos um com outros, alguns transtornos, mas precisamos identificar a vulnerabilidade desse paciente, mesmo que eu não tenha certeza que esse paciente, sei lá, vamos supor aqui, tenha um transtorno, vamos dizer, um bipolar, né? Mesmo que eu não identifique, né, que eu não tenha certeza, mas eu preciso saber a vulnerabilidade desse paciente, eu preciso entender que num pico dessa emoção, que numa situação de vulnerabilidade, ele pode tentar suicídio, e aí eu preciso chegar junto, né, auxiliar, inserir, procurar diagnóstico, procurar tratamento, procurar fazer com que a família entenda, procurar fazer principalmente que a população, a família entenda que não é frescura, que a gente escuta muito, isso é frescura, enfim, né? Eu costumo dizer que, como eu acabei de dizer no início da aula, cada cabeça é um mundo. Quem sou eu para medir a dor do outro? A gente já viu uma postagem que é não meça acho que é seu sucesso, né? Mas eu vou voltar aqui para a dor, não meça sua dor, né, com a régua do outro, né? Então, para fazer ao contrário, não podemos medir a dor do outro com a nossa régua, né? Porque só quem sabe
da dor é quem sente, né? Eu não tenho como dizer que fulano tá com frescura, que fulano que é besteira, que não sei o quê. E aí, quando a gente vê, acontece o que a gente não quer, né? E aí, é porque eu não vi, porque eu não, porque, meu Deus, porque eu não vi a tempo, porque eu não procurei, porque eu não acolhi, porque, enfim. Então, a prevenção primária é justamente identificar aí esses fatores de vulnerabilidade e junto à população saudável também, porque nessas situações acabam sendo identificadas até pessoas da própria casa. Vixe, minha irmã tem esses sintomas. Será que ela está de tal e tal jeito? Será que pode ser que seja? Então, assim, né, mesmo que eu não tenha, mas eu posso aí identificar alguém com essa situação. E aí o objetivo também de diminuir a susceptibilidade de pessoas, né, famílias e comunidades aos transtornos mentais, né? Fazer entender quais são esses transtornos, fazer aceitar ou tentar, né, fazer aceitar, fazer identificar e tratar com antecedência, né, primariamente. E a atuação, né, do enfermeiro da equipe de enfermagem nessa situação de nível primário aí, de atenção primária, atenção não, desculpa, prevenção primária, é desenvolver, né, atividades de educação e orientação sobre os princípios de saúde mental, as melhores condições de vida, direitos e deveres em relação aos pacientes e comunidade, crescimento e desenvolvimento normais, desenvolvimento sexual, promoção e manutenção da saúde mental, prevenção de transtornos mentais na comunidade e ou em hospitais gerais, né? Então, a prevenção primária, ela basicamente é aquela aula que a gente dá, aquelas palestras, aquelas orientações, aquelas campanhas, né, para identificar, enfim. A atuação do enfermeiro ainda, né, na prevenção primária, é identificação e avaliação dos grupos vulneráveis a esses agravos à saúde mental, como adolescentes, idosos, pais jovens, gestantes, né? Então, isso aí são os fatores de risco, né, potencial para o enfrentamento dessas situações estressantes. Então, adolescentes, né, que tem um grande número de adolescentes com depressivos, com ansiedade, com, enfim, transtornos bipolar, com, enfim, né? Os idosos, porque tem alguns que já chegam na fase da vida, principalmente aqueles que eram muito ativos, né, e tiveram que parar, não conseguem já mais executar as suas atividades como de costume, ou por alguma queda, algum acidente, ou enfim, alguma doença, né, acometida. Os pais jovens, né, gestantes jovens também, e gestantes, querendo ou não, adultas, que podem desenvolver alguma depressão pós-parto, né, ou na própria gestação, por não aceitar, enfim. Então, tem situações com esses fatores de risco que precisam ser atuadas aí pela equipe de enfermagem. Identificar e orientar ou tratar, dependendo da situação. Além de participar em ações comunitárias, novamente, né, e políticas de saúde mental. A prevenção secundária, neste nível, o trabalho envolve a detecção precoce e assistência imediata às pessoas em situação de crise ou com transtorno mental. Então, é, acaba sendo atrelado à prevenção primária com a secundária, porque a partir do momento que eu faço aquela orientação, naquele momento eu já posso identificar, né, detectar precocemente, mas quando eu entro com o tratamento, quando eu entro com a assistência imediata, depois que eu identifico precocemente alguma situação de transtorno mental, alguma crise, alguma pessoa nessa situação, já entra como prevenção secundária, né? A primária é mais essa questão de orientação, né, de educação em saúde, porém, nessa fase eu já consigo, né, identificar ou fazer uma provável identificação ou detecção de alguma situação de transtorno mental, né? E aí, quando eu entro para essa assistência imediata, já, né, já é para questão da prevenção secundária. E aí, na prevenção secundária, né, nós devemos criar e manter um ambiente terapêutico nos serviços de saúde mental,
né? Aquele ambiente acolhedor, aquele ambiente que a pessoa se sinta confortável. Ah, me sinto confortável em entrar aqui, sabendo que eu não estou sendo julgado, sabendo que aqui eu tenho ajuda, que realmente eu venho para cá e me sinto bem, né? Me sinto acolhido. Criação nos serviços de saúde mental, unidade para atendimento pós-alta do paciente. Então, além disso, eu não posso somente liberar esse paciente, eu preciso, né, saber que esse paciente ele vai ter uma assistência pós essa alta, onde ele possa recorrer em caso de crise, em caso de recaída. Oferecimento para o atendimento pós-alta do paciente, desenvolvimento de terapias, relacionamentos interpessoais, cognitivos, comportamentais, intervenção em crise e atuação em organizações relacionadas à saúde mental, né? Então, a prevenção secundária ela é mais a atuação, já é colocar em prática, é vamos dizer assim, já entramos com o tratamento, né? Trabalhar com grupos na comunidade e familiares, né? Também é uma atribuição aí na prevenção secundária de pessoas com transtorno mental. Trabalhar com grupos de mútua ajuda ou autoajuda, voltadas para os diferentes transtornos. Coordenar programas psicoeducacionais, certo? Então, já entra aí com esse trabalho em grupo, com esse acolhimento, como eu falei, né? Com um ambiente que possa predispor aí um conforto para essas pessoas. A prevenção terciária e reabilitação psicossocial envolve a redução da incapacidade, se houver, os mecanismos de enfrentamento e prejuízos em decorrência do transtorno mental e reabilitação psicossocial do paciente. Então, neste nível, ocorre aí em serviços especializados, né? Não é tão simples, né? Precisa aí de um aparato, de uma equipe muito profissional para fazer essa questão dessas intervenções. E além da assistência específica para cada serviço especializado, no qual o enfermeiro esteja atuando, seja ele CAPS, hospital geral, psiquiátrico, deve assumir as funções de encaminhamento, aí já entra a questão de encaminhamentos, né, de serviços existentes na comunidade para reinserção social, tais como oficina abrigada, residência terapêutica, grupos de autoajuda, programas psicoeducacionais e outros, caso o serviço não disponha dessas atividades, né? Então, caso eu não tenha aqui, por exemplo, na minha cidade, na cidade onde eu atuo, executar, realizar esses encaminhamentos para esses serviços existentes em outras cidades, enfim, em outros municípios próximos, para que seja acolhido, né, para que sejam realizadas essas intervenções. Organização e participação de programas que ajudam o paciente a se inserir na comunidade, esclarecimento da população sobre os recursos existentes na comunidade, né, sua utilização e sensibilidade dos direitos e deveres dos pacientes e familiares. Então, não adianta só quem está ali, quem está dentro daquele serviço, saber para que serve. Toda a comunidade precisa saber o que é aquele centro, o que faz, né? Quando eu devo recorrer àquele local, né? Qual o fluxograma, quem eu devo procurar, enfim, né? Quais são as pessoas que estão inseridas ali e, consequentemente, eu conhecendo o que aquele serviço faz, eu consigo como comunidade, identificar pessoas que possam ser usuários daquele serviço. Vixe, fulano poderia estar ali, né? Vou apresentar, vou procurar saber para como é que eu faço para inserir essa pessoa nessa situação, né? Porque tem muita gente que não tem nenhum conhecimento, né? E saber quais são os direitos, os deveres desses pacientes que fazem uso desses serviços. E aí desenvolver a promoção e reabilitação psicossocial do paciente, né? Trazer aí, nós vamos ver que tem os CAPS AD, né? Que são de álcool e drogas, tem 1, 2, enfim.
de acordo com a gravidade, né, com a situação. Então, realizar essa assistência, né, em saúde, fazer com que esse paciente faça essa reabilitação psicossocial e seja reinserido na comunidade e que não é fácil, né? Precisa de algumas situações medicamentosas, né? Enfim, precisa de avaliações de profissionais, multiprofissionais, acompanhamento para que essa pessoa não retorne para crises ou para a rua, né? Para fazer uso de álcool e outras drogas, enfim, não recaia sobre isso, né? Essa pessoa ela precisa ter o conhecimento, ela precisa ter a confiança de que aquele sistema, de que aquele serviço funciona e de que a hora que ela precisar, né, ela vai ser acolhida, enfim, né? Ela saber que ali ela pode pedir ajuda, mas primeiramente, como a gente viu lá no início, a gente tem que procurar como profissional de saúde identificar essas situações, orientar a comunidade, né, para ajudar a identificar essas situações e fazer com que essa pessoa ela se aceite, ela reconheça, ela busque ajuda, ela aceite ajuda, né? Então, a rede de atenção à saúde mental é a unidade básica, né? Ou a estratégia da saúde da família, os ambulatórios, os serviços de emergência 24 horas, né? Alguém que esteja em crise, que esteja em surto, é acionado SAMU para que seja feita a contenção, para que seja levado aí para esses serviços de emergência, hospital geral, hospital psiquiátrico e as residências terapêuticas. Caso aqui nós não temos, né, essa residência terapêutica, hospital psiquiátrico, que é feito lá a questão, como eu falei, do encaminhamento, de quando não se tem esse serviço na comunidade, na cidade, né? Nós fazemos ao encaminhamento. Então, assim, é uma rede de atenção aí bem extensa que precisa de todo um protocolo, e precisa de todo um cuidado e de profissionais que identifiquem as situações que cada pessoa precisa, né? Que também não tem como todo paciente psiquiátrico enviar para um hospital psiquiátrico. Não, não tem, né? Tem situações que a pessoa volta pior do que foi porque é feio. Dizem que é bem, assim, bem. Ave Maria, eu não quero nem imaginar, né? Então, tem algumas situações que a pessoa só se realmente tem que ir para realmente tratar, para conter, para, né? Se realmente estiver precisando de algumas situações. Caso contrário, consegue-se fazer esse acompanhamento, essa reinserção por alguma rede de atenção mais básica por aqui. E aí nós temos também o Centro de Apoio Psicossocial, que são os CAPs, né? Tem o CAPS 1, o 2, o 3, o AD e o I, e aí eles vão variando. Eu vou ver a ementa, eu não sei se essa questão dos CAPs, vocês já viram a diferenciação na aula passada, porque quando se fala em reforma psiquiátrica, se é que vocês viram na aula passada, no Saúde Mental 1, quando se fala em reforma psiquiátrica, entra aí essa questão do CAPS. E aí provavelmente era para ter sido descrito, mas eu vou procurar algum resumo, alguma coisa para colocar a diferenciação de cada CAPS, dependendo da quantidade de usuário, da situação de cada usuário. Tem CAPs que ficam aberto 24 horas, justamente para essas situações que eu comentei, mas que não é o caso daqui. Então, assim, depende de muita coisa para cada CAPs desse, certo? Eu vou ver se eu acho alguma imagem, alguma coisa assim que tenha, né, as diferenças de cada CAPs para vocês fixarem isso e eu jogo lá no grupo. E as comunidades terapêuticas, né, o grupo de ajuda mútua, a terapia comunitária. Então, assim, o CAPS aqui em Macau, que é esse Centro de Apoio Psicossocial, como eu falei, vem tendo aí um resultado, um trabalho lindo, 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 se vocês puderem. Não é fazendo merchan, não, é porque realmente até eu fiquei encantada com o serviço que está sendo feito, né? É, deve ter lá na página do Instagram, tem muita publicação, mas acho que dá para ver lá. Então é isso, é bem assim, vocês verem essas pessoas que se sentem excluídas,
né? Até mais bem vestidos, limpinhos, né? Cuidados. É muito gratificante, né? É muito gratificante, de verdade. Eles fazendo exercício, ela filma muito eles fazendo exercício, brincando. É muito, muito satisfatório de assistir. Aqui, meu obrigada, como sempre. Deixa eu só voltar aqui.